A gente tem refletido nessas últimas 8 semanas, nem parece que já faz tudo isso, nessas últimas 8 semanas, em Romanos capítulo 8. E hoje nós vamos chegar nos versículos finais de Romanos capítulo 8, os últimos 4 versículos, os versículos 35 a 39. Na semana passada, a gente falou sobre a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Nós falamos sobre todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E a gente falou bastante sobre isso, né? Que o apóstolo Paulo tem uma certeza. Ele diz, sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuam conjuntamente. Deus está operando em todas as coisas do universo para o bem daqueles que o amam. E na verdade, eu tenho dito aqui que quem ama a Deus, ama a vontade. Eu tenho dito aqui que quem ama a Deus, ama a vontade do Senhor. Então, quando diz que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, na verdade, aqueles que amam a Deus querem ver o reino de Deus avançando, querem ver a vontade do Senhor sendo feita. Quem ama a Deus, quem pertence a Deus, não tem vontade egoísta, quer que a vontade do Senhor seja feita em todas as coisas. Então, no fundo, nós amamos a vontade do Senhor, nós amamos aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E aí, na semana passada, a gente falou sobre a certeza que nós temos. E Paulo faz 4 perguntas, né? Na semana passada eu falei dessas 4 perguntas, para trazer para nós respostas daquilo que nós enfrentamos na nossa vida. E ele diz, né, que no versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? E aí a gente falou, se Deus é por nós. E lembra que a gente refletiu e falou que uma coisa maravilhosa no universo é saber que Deus está ao nosso favor, que Deus olha para nós com amor, que Deus olha para nós com bondade, que Deus olha para nós com esperança, e que Deus está ao nosso lado, e nós estamos ao lado de Deus. E se nós estamos ao lado de Deus, quem pode se levantar contra nós? Que força no universo pode se levantar contra o Senhor, dono do universo, contra o Senhor, criador do universo? E aí o apóstolo Paulo diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, como que não vai dar com ele, juntamente com ele, todas as coisas? Com aquela ideia, se Deus já deu o mais difícil, se Deus já fez o mais complicado, se Deus já entregou aquilo que era mais dolorido para ele, como que ele não vai completar a obra nas nossas vidas? Como que ele vai nos largar no caminho? Ele não vai nos largar no caminho. Ele não vai falar, quer saber, esse Renato está dando muito trabalho, nossa, olha que já cansei. Eu salvei, mas não sabia que era tanto pecado assim, quer saber, esse menino que fique para lá. Não, Deus não faz isso. Se ele já entregou o Filho, a certeza que nós temos é que com o Filho, todas as coisas da salvação são completadas. E aí o apóstolo Paulo faz a terceira pergunta, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E aí ele fala, né, é Deus quem os justifica. A pergunta assim, né, quem que vai ter coragem de entrar na justiça contra os escolhidos de Deus? Veja, o advogado de justiça, o advogado de defesa é o Espírito Santo e é Jesus, que está ao lado do Pai e intercede diretamente ao lado do Pai por nós. Quem se levantará para levantar acusação? Nós já temos um veredito, e o veredito é, não há condenação. Ele abre esse capítulo dizendo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não porque a gente não merecesse, a gente merecia até demais, mas é porque Cristo, nos seus méritos, morreu no nosso lugar, se colocou no nosso lugar, e nós experimentamos a graça de receber daquilo que Cristo fez por nós. E hoje, o apóstolo Paulo, a gente vai ver os versículos 35 a 38, a 39, são dos versículos, para mim, mais lindos de todo o Novo Testamento, de todas as Escrituras. De todos os textos do Novo Testamento, de todos os textos das Escrituras, talvez esse esteja no meu top 5, assim, dos 5 textos mais tocantes, profundos e maravilhosos das Escrituras. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito,
Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele começa esse trecho com uma pergunta central. A grande pergunta das perguntas que ele tem feito. Ele fez 4 e agora ele faz a 5ª. E a 5ª é a mais importante. O que pode nos separar do amor de Cristo Jesus? O que no universo pode talvez colocar um fim no amor de Cristo Jesus por nós? E aí Paulo lista 7 coisas. Tribulação, difícil. Eu falo que a tribulação não anda sozinha, né? Ela anda em bando. E ela vem assim, quando vem um grupo, né, visitar a casa, né? É um monte de tribulação junto. Angústia. Nossa, angústia é pesado. Angústia, o dia da depressão, o dia da angústia, o dia do desespero. A perseguição. A fome. A nudez, não ter nem o que vestir. O perigo. E a violência, a espada. E veja, Paulo colocou 7 coisas que ele trouxe à sua mente, e ele experimentou as 7 coisas. Todas essas 7 coisas, 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo nos garante que ele pessoalmente experimentou. Paulo passou por tribulações, muitas. Paulo passou por angústias, muitas. Paulo passou por perseguição, foi preso injustamente. Paulo foi preso numa condição completamente humilhante, por libertar uma mulher de um espírito demoníaco. Paulo foi perseguido e teve que abandonar cidades por pregar o nome de Jesus. Paulo passou fome. Paulo não teve o que vestir. Paulo foi colocado nu nas prisões. Paulo enfrentou todo tipo de perigo. Só de naufrágio ele enfrentou 2. Paulo enfrentou a espada, e no fim da sua vida, ele morreu debaixo dessa espada por amor ao Evangelho. Mas Paulo, sabendo do que estava falando, ele diz, eu sou testemunha de que nenhuma dessas coisas é capaz de me separar do amor de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu passei por essas coisas, e eu continuo aqui experimentando o amor de Cristo Jesus. Eu passei por essas coisas, e eu continuo sendo alvo do amor de Cristo Jesus. Talvez Paulo pudesse dizer, eu passei por todas essas coisas, e hoje eu experimento mais do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu experimento mais o amor em todas essas aflições. E claro, os irmãos em Roma, para quem Paulo está escrevendo, os leitores originais dessa carta, dessa epístola, eles também passavam por isso. Eles também seriam perseguidos. Eles também seriam levados até as últimas consequências por amor a Jesus. Eles também em algum momento teriam que escolher entre viver ou teriam que escolher entre morrer. Tem uma música que está estourada no Brasil aí, a gente não canta aqui não, mas ela diz assim, que faz o leão jejuar, o Deus que faz o leão jejuar, falando de Daniel. No caso de Daniel, o leão jejuou. Mas, meu irmão, no caso de milhares e milhares e milhares de cristãos, o leão estava com muita fome e comeu até o último pedaço da carne, do corpo, de irmãos e irmãs nossos, que foram entregues aos leões por amor a Jesus. E Paulo está dizendo, essas coisas não são capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa carne, a nossa natureza carnal, ela se sente em paz em tempos tranquilos. É natural nosso. É o nosso instinto. Quando está tudo bem, a gente relaxa, a gente se sente tranquilo, a gente se sente cuidado, a gente se sente agradecido. Né? No dia que você recebe uma bênção, uma promoção no emprego, recebe uma notícia boa na família, que você tem algo especial, você fala, puxa, como Deus me ama, que dia especial. Você acorda que nem a Cinderela, né? Cantando com os passarinhos, e os passarinhos arrumam a sua cozinha, e é aquela coisa linda e maravilhosa.
É a nossa tendência e é normal. A gente se sente tão amado por Deus nos dias bons, mas quando a gente tem aqueles dias ruins, que tudo dá errado, a gente fala, pô, Senhor, o Senhor está pegando pesado. Eu não sei você, eu falo isso às vezes, sem querer escapa. Pô, Deus, o Senhor está pegando pesado, olha, está difícil, pô, tanta coisa. Eu tinha um amigo que ele falava assim, ô Senhor, eu sou dizimista e ainda está acontecendo essas coisas. E eu falava, rapaz, vigia, olha esse coração, você não dá dízimo para Deus te proteger, você não está comprando seguro, né? Mas a nossa carne, a nossa natureza se sente abandonada nos dias difíceis. O salmista várias vezes clamou ao Senhor e falou, Senhor, onde o Senhor está? Onde está Deus? As pessoas me perguntam, o teu Deus onde está? E ele implicitamente está dizendo, eu não sei responder. É bom o Senhor me responder, porque eu não sei onde o Senhor está. Manda a localização, manda uma foto, bota a localização no WhatsApp aí para eu saber onde o Senhor está, porque eu não estou achando. Santo Antão, um dos pais do deserto, ele chamava isso de noite escura da alma. Todos nós passamos pela noite escura da alma. Aqueles dias que você ora e parece que a tua oração não passa do teto. Aquele dia que você ora e parece que Deus faz o contrário. Aquele dia que você não encontra amizades espirituais. Aquele dia que você não encontra conforto em lugar nenhum. A gente está que nem Jonas, né? Você lembra da história de Jonas? Depois que Jonas fez tudo o que fez, obedeceu, pregou, Nínive se arrependeu, ele fica amargurado. Aí ele deita debaixo da sombra de uma árvore. O que Deus faz? Faz a planta morrer. Aí Jonas fala, pô, nem deitar na planta eu posso. Eu deito na planta e a planta morre. Tem dia que a gente está que nem Jonas. Aí, onde a gente encosta, desmorona. E é nesses dias que a gente precisa ter a certeza. Paulo está dizendo para os irmãos em Roma, meus irmãos, vocês podem experimentar todo tipo de dificuldade nessa vida. Todo tipo de dificuldade. Vocês podem receber perseguição. Vocês podem ser injustiçados, mas fiquem tranquilos. Isso é esperado, isso é normal, e isso não nos afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Até porque, meus irmãos, Cristo provou seu amor por nós, sofrendo por nós. Cristo provou seu amor morrendo na cruz. Paulo diz, e ele foi obediente até a morte de cruz, ele foi até o final. Se Cristo provou seu amor por nós no sofrimento, como nós não experimentaremos do amor dele em meio ao sofrimento, em meio aos dias difíceis, em meio às lutas, em meio às batalhas da vida, nós experimentaremos. A nossa oração, a minha oração e a sua oração tem que ser, Senhor, nos dias difíceis, que eu experimente mais do amor do Senhor, que eu experimente mais da graça do Senhor, que eu tenha mais certeza que o Senhor está comigo. Tem um amigo meu que ele ora e diz assim, Senhor, nos dias difíceis, carrega fulano no colo. A gente precisa ter a certeza de que Deus está conosco. E aí Paulo, no versículo 36, faz uma citação. Ele faz uma citação do Salmo 40, quase literal, do Salmo 44, 22. É um salmo de lamento. A gente vai falar na próxima série de mensagens, a partir de agosto, sobre as emoções nos salmos. E tem muito cristão que não sabe lidar com lamento, que parece que é pecado se lamentar diante do Senhor, é falta de fé. Tem muito crente que é ensinado que é falta de fé. Então, está sofrendo, está doendo, mas está sorrindo. E acha que Deus se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus não quer que você minta para Ele. Está doendo, está difícil, está difícil. Deus não tem autoestima frágil. Deus não tem uma autoimagem frágil, que você não possa falar para Ele, Senhor, está doendo, está difícil, eu não estou entendendo. E aqui o apóstolo cita o salmista, e esse salmo diz, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Veja que esse sofrimento não surgiu da infidelidade do povo. Várias vezes o povo sofreu por causa da infidelidade. Deus disse, se vocês obedecerem, vai acontecer coisas boas. Isso na antiga aliança. Se vocês desobedecerem, vão acontecer coisas ruins. Então o povo desobedecia, experimentava coisas ruins. Mas aqui não, o salmista diz, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas, indo para o matador, destinadas ao matador.
Só que aí ele pega essa imagem da ovelha e diz, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. E alguns comentaristas falam que é engraçado uma imagem da ovelha vencedora, porque a ovelha é um bicho dependente. A ovelha é um bicho, vamos falar a verdade, a ovelha é um bicho burro, que não consegue se virar. Não é que nem cachorro, que é inteligente, não é que nem outros bichos que têm uma inteligência acima e consegue se virar. A ovelha, se ela não for cuidada, se ela não for direcionada, se ela não for literalmente protegida em todas as coisas, ela morre, porque ela se mete nas enrascadas, ela se perde do caminho, ela é comida pelos lobos, ela não consegue se proteger. Só que agora o apóstolo Paulo está dizendo, a gente é ovelha, a gente é destinado ao matador, o Senhor cuida de nós, a gente está agora sendo levado para morrer, mas nessas coisas nós somos vencedores. Nessas coisas nós somos vencedores. É muito, muito interessante que a gente percebe que os sofrimentos são encarados como parte daquilo que Deus está fazendo em nós. E eu sempre falo isso, né, meus irmãos? Se a gente encara o sofrimento como parte do agir de Deus sobre nós, o que sobra para o diabo pegar na nossa vida? Nada. O que ele pode tirar da gente que a gente não esteja preparado, ainda que doa, ainda que seja difícil, para suportar na força do Senhor, sabendo que essas coisas acontecem debaixo da provisão do Senhor. Só tem medo de perder quem acha que possui alguma coisa. Só tem medo de perder quem acha que possui alguma coisa. Quem já sabe que não tem nada a perder. O que você vai roubar de alguém que não tem nada? O que você vai tirar de alguém que não tem nada? Que medo tem uma pessoa que não tem nada para oferecer para o ladrão? Se a gente tem a certeza que a gente não tem nada, que tudo que nós temos é a graça de Deus, e tudo que nós temos é a presença de Deus, e tudo que nós temos que importa é o amor de Deus, a gente não tem medo de perder mais nada. A gente sofre muitas vezes porque a gente se agarra em coisas que a gente não deveria se agarrar. A gente se apega a coisas que a gente não deveria se apegar. A gente tem que cantar lá com a Gabriela Rocha, lá naquela música lá de Antiga, a primeira música que ela estourou para o Brasil. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Então eu não tenho medo de perder nada, porque o que eu tenho eu não posso perder, que é Cristo Jesus e o seu amor na minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, né? Se eu morrer está tudo bem, porque eu vou estar com Cristo. Se eu viver também está bom, porque eu vou estar com Cristo. Ou seja, não tem como estar ruim. No meio do sofrimento, no meio da tristeza, nós encontramos vitória. Nós encontramos alegria, porque é o Senhor que nos fortalece. Aqueles que creem no Senhor podem estar certos que nós somos vitoriosos por meio daquele que nos amou. E aí ele diz, né, no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aqui é como se ele voltasse ao versículo 35. O 36 foi quase como um parênteses. E ele está dizendo todas essas coisas, perseguição, fome, nudez, tribulação, espada. No meio de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós encontramos vitória no meio da tribulação. O livro de Apocalipse retrata essa história, do outro lado. O livro de Apocalipse retrata que diante do cordeiro, só que veja, esse cordeiro de Apocalipse não é um cordeiro coitadinho, não é um cordeiro pobrezinho. O cordeiro de Apocalipse é o cordeiro que ressuscitou, é o cordeiro que é digno de abrir o livro, é o rei das nações, é o cordeiro que está entronizado no trono do universo, ele é o que tem o todo o poder, ou seja, na verdade é o cordeiro que é o leão, é o cordeiro que tem todo o poder, é o cordeiro que ressuscitou e que tem toda a força nas suas mãos. E esse cordeiro todo-poderoso, não o coitadinho, o todo-poderoso, ele tem um exército de adoradores. E o exército de adoradores desse cordeiro, se você pensa, também são pessoas, e diz, são os vencedores. Aí fala, poxa, é o pessoal que venceu e atravessou e chegou até aqui. São os que venceram a guerra, são os que venceram a batalha contra a besta, são os que venceram a batalha contra os seus profetas, são os que venceram a batalha contra a Babilônia. Agora esses aqui estão aqui como vencedores. E aí Apocalipse descreve como são esses guerreiros vencedores. E esses guerreiros vencedores não têm a cabeça. Eles perderam a cabeça por causa de Jesus.
E é muito louco, você fala, como é que gente que perdeu a cabeça, teve a cabeça decepada, teve a cabeça cortada, pode ser considerado vencedor? Os valores do reino de Deus são completamente diferentes. Alguns dos maiores perdedores aos olhos humanos são talvez um dos maiores vencedores aos olhos de Deus. Gente mais bem-sucedida aos olhos humanos, talvez sejam as pessoas mais pobres espiritualmente que a gente possa conhecer. É aquela frase, né? Fulano é tão rico, é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem muito dinheiro. Porque os valores do reino de Deus são completamente diferentes. O reino de Deus vira os nossos valores de cabeça para baixo. O que o mundo valoriza no reino de Deus não vale nada. O que o mundo despreza no reino de Deus vale muito. Esses que foram levados ao matadouro, esses que perderam a vida por amor de Cristo Jesus falou isso. Quem quiser ganhar a sua vida precisa perdê-la. Aqueles que estão dispostos a entregar tudo diante do Senhor são considerados vencedores. Diante do Senhor são considerados aqueles que triunfaram, aqueles que venceram, aqueles que agora experimentarão da paz, da graça e da presença do Senhor. Então ele diz, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Meu irmão, eu e você podemos ter uma certeza, se a gente está sofrendo, a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se está o dia difícil na sua casa, na sua família, você e eu somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aí a gente faz que nem a Cassiane, né? Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Não importa, louve. Eu sei que você sabe. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. A gente tem essa certeza. Tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Está doendo, mas a gente vai. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. A gente vai caminhando, a gente vai passando, porque é Deus que nos capacita, e a nossa vitória está no nome do Senhor. A gente não tem que ganhar mais nada, senão a Cristo Jesus, a sua graça, a sua ressurreição e a sua vida sobre nós. O legado que eu e você precisamos deixar para os nossos filhos não é herança, não é imóvel, não é dinheiro, é a graça de Jesus e uma vida fiel ao Senhor. Esse é o legado que homens e mulheres de Deus precisam deixar para outras pessoas. A gente precisa de modelos de pessoas que completam bem a carreira. Nesses dias com tantos escândalos, com tantas coisas difíceis, a gente precisa de homens e mulheres de Deus que a gente possa olhar e dizer, fulano completou bem a carreira, fulano venceu, olha, sofreu, olha, teve dificuldade, mas em Cristo Jesus venceu. 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 E aí Paulo termina esse trecho com uma convicção apostólica. Ele diz assim, estou convencido, e o tempo no grego aqui é o perfeito, que é uma certeza contínua. Ele está querendo dizer, estou continuamente convencido, estou plenamente convencido o tempo todo. E aí ele vai listar 10 itens, 4 pares, e, Mateus, passa para mim, que lá no final tem, eu coloquei até os pares, aí pode passar. Mais um. Aí, eu coloquei até os pares. Ele cita 4 pares e ele coloca um quinto isolado, que é nem morte nem vida. Ou seja, as crises da vida, as crises da morte, as calamidades. Ele está pensando em tudo que possa ter poder nessa vida. Ele diz, nem anjos nem demônios. Ele está dizendo todos os poderes espirituais, todos os agentes sobrenaturais. Nem o presente, nem o futuro. Ou seja, nada no tempo, nem altura, nem profundidade, ou seja, nem para cima e nem para baixo, nada no espaço. E aí ele coloca, sem nenhuma ligação, ele coloca, nem quaisquer poderes são capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. O apóstolo Paulo está dizendo, pensa em alguma coisa que você acha que tem poder, isso não é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Pensa em algo que você acha que tem muito crente que é meio fissurado com demônio, né? É demônio disso, demônio daquilo, potestade disso, potestade. Tem os crentes, eu falei semana passada, são os crentes catadores de brecha, né? O cara sai aqui, ele sai, os caça-fantasma, né? Ele sai caçando demônio. Eu lembro que quando eu era criança, não podia usar fidudido, lembra aquela marca? Não podia, era do capeta, era filho do diabo, não podia. Aí um amigo nosso usou uma camiseta do fidudido, a irmã da igreja falou: arranca essa camiseta, você não pode usar essa camiseta, a camiseta é do diabo. Tem o crente que anda o dia inteiro catando demônio para lá e para cá. É batalha, dificuldade, nossa, eu estou na luta, o Satanás está se levantando e a coisa está... Você anda perto dela, você já fica cansado. Ela está sempre na batalha, sempre. Você conhece crente assim, não conhece? Pô, meu amigo, é complicado. Está sempre na batalha. Não, eu estou orando, o Satanás se levantou, mas ele vai cair, a coisa tal, e é visão, e é demônio, e é coisa, e acontece. E eu penso assim, pô, a vida espiritual, a vida cristã tem que ser um pouco mais leve, né? Tem que ser um pouco mais fácil. Acho que não tem que ser tão difícil. Tem gente que coloca muita coisa, muito poder nas situações da vida. Ai, que me aconteceu. A pessoa não consegue largar as coisas que aconteceram. Marcaram, doeram, mas a pessoa não consegue abrir mão, a pessoa não consegue superar, a pessoa não consegue deixar para trás. No tempo que a gente vive, a gente tem muito medo do futuro. O mundo faz a gente ter medo do futuro. O pessoal está falando, o que vai acontecer? Aí você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não sei como é que vai ser mês que vem. Ai, meu Deus, e se eu perder o emprego? E se eu tiver, e se acontecer? E se isso, e se aquilo? E a gente está toda hora com medo de algo que a gente não tem controle nenhum. Nenhum. E Paulo está dizendo, nenhuma dessas coisas, que são coisas difíceis, são coisas fortes, ele não está negando o poder dessas coisas. Ele está dizendo, mas nada é capaz de mudar essa situação. Deus nos ama e eu e você somos alvo do amor de Deus em Cristo Jesus. A gente tem que ficar repetindo para a gente mesmo, Deus me ama e eu sou alvo do amor de Cristo Jesus. Tem um outro lado do evangelho que as pessoas ficam se lambendo o tempo inteiro, né? Nossa, eu sou lindo. A pessoa não canta sobre Deus, ela canta sobre ela. Como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, como eu sou Deus. Por isso que Deus me ama. Mas tem um outro lado que é o crente coitado, que está o tempo inteiro se desprezando. E tem gente que acha que isso é o certo da vida cristã. Não, meu irmão, a gente precisa afirmar, Deus escolheu me amar, eu não merecia. Eu não tenho mérito nem... Oxe, hoje está difícil, hein? Olha o inimigo se levantando. Eu falei dele e está furioso. Eu não merecia, mas Deus escolheu nos amar. Nós somos alvo do amor de Deus, nós somos alvos do amor de Deus, nós somos alvos do amor de Deus em Cristo Jesus. E aí, meu irmão, nada na terra mais importa, porque Deus nos ama. Deus nos ama, Deus escolheu nos chamar à sua presença, e um dia nós estaremos diante dEle, e Ele não vai ficar bravo com a gente, vai colocar a gente de castigo, vai colocar a gente para fora da sala. Ele vai olhar para a gente como o pai olhou para o filho pródigo e vai dizer, eu estava te esperando, eu quero te abraçar, eu quero derramar o meu amor sobre você, eu quero derramar minha graça sobre você. Eu quero que você experimente da minha presença. Muitas coisas na nossa vida seriam diferentes se a gente tivesse a plena convicção e a certeza de que Deus nos ama. De que nós somos alvo do amor poderoso de Deus. E nós cantamos desse amor. A gente fala desse amor obstinado. Desse amor que não vê barreiras, desse amor que escalou montanhas, desse amor que atravessou barreiras, para encontrar a mim e a você, e nos amar até o fim. Cristo Jesus nos amou, e nos amou até o final. Ele nos amou até o final. Eu e você somos alvo da graça e do amor de Deus. Essas verdades são verdades que precisam encher o nosso coração. São verdades que precisam caminhar conosco. No dia a dia, eu e você podemos ter confiança para viver com a certeza de que a gente
não pode ser separado do amor de Deus. No meio das lutas, se lembre disso. No meio das lutas, declare isso para você. No meio das lutas, lembre a sua alma, o seu coração dessas verdades. A gente pode ter esperança, porque no meio do sofrimento, nenhum sofrimento pode ser maior do que a vitória que Cristo Jesus. Não significa que a gente não vai passar pelo sofrimento. Eu vou falar de novo. Não significa que Deus vai te tirar do sofrimento, não. Significa que no meio do sofrimento, Deus já te fez um vencedor em Cristo Jesus. No meio da luta, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. E a gente pode viver com gratidão, com a certeza imutável, a plena convicção que o apóstolo Paulo disse, de que nós temos e experimentamos o amor de Deus todos os dias. Esse é o nosso desafio. Tem uma canção que a gente canta, da nossa querida amiga Ana Paula, que diz: é tão bom poder pertencer a um Deus de amor. É tão bom poder confiar na sua fidelidade. É tão bom a gente pertencer a um Deus de amor. É tão bom a gente saber, Deus está cuidando de mim, Deus está olhando para mim. Tem uma outra música que a gente cantava, que ela lembra o nosso coração disso. Essa música dizia: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Essa semana eu cantei essa música para mim mesmo. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus nos ama e Deus cuida